Oi, gente, tudo bem? Eu sou Frank e imagino que muitos de vocês devem pensar que não sabem palavras suficientes para ter uma conversa em inglês. Ou se vocês já conseguem manter uma conversa em inglês, talvez vocês sempre usem as mesmas palavras para descrever algo. Por exemplo, usar sempre a palavra good para falar de algo que é bom. Bom, eu estudo 3 línguas e eu já passei por isso. Hoje vou lhes mostrar 5 métodos que não só eu, mas vários poliglotas usam para aumentar seu vocabulário. Então, vamos começar com o vídeo. Ok, antes de explicar os métodos para aumentar seu vocabulário, vou lhes lembrar 2 coisas que são muito importantes. A primeira coisa é aprender frases em vez de palavras. Então, vocês devem de criar frases com as palavras novas que aprendem. Desse jeito, é mais fácil aprender e lembrar palavras, porque estão dentro de um contexto que você criou. A segunda coisa a lembrar é aprender vocabulário útil. Como falei no meu vídeo Aprender Inglês do Zero, vocês devem de priorizar aprender vocabulário que seja útil para vocês. Para isso, vocês devem de ler artigos, livros, assistir filmes e seriados onde falem de coisas que vocês gostem. Por exemplo, eu adoro tocar guitarra e eu assisto muitos vídeos no YouTube de covers de músicas que eu gosto. Assim, eu desenvolvi um vocabulário avançado de guitarra em inglês. Por exemplo, eu sei como falar os nomes das cordas da guitarra em inglês, também as partes da guitarra, essa coisa que eu uso para tocar guitarra e até técnicas de guitarra em inglês. Mas você não precisa saber essas palavras em inglês se você não está interessado nisso. Por exemplo, eu não sei muito vocabulário de maquiagem ou essas coisas de mulheres na minha própria língua nativa porque eu não estou interessado nisso. Agora vamos começar com o primeiro método para aumentar seu vocabulário em inglês. Eu ordenei os métodos baseado na complexidade deles. Então, os primeiros podem ser bem fáceis de aprender, enquanto os outros podem ser um pouco mais desafiantes, mas têm melhores resultados no momento de aumentar seu vocabulário. Ok, o primeiro método é aprender palavras parecidas em diferentes línguas. Esse é o método mais fácil de todos e poliglotas adoram porque são palavras iguais em diferentes línguas. Por exemplo, a palavra guitarra em português é bem parecida com a palavra guitar em inglês e também com a palavra guitarra em espanhol e também bem parecida com a palavra guitarra em russo. Então, como vocês podem perceber, a forma como se escreve a palavra é bem parecida em várias línguas e por isso é bem fácil de aprender elas. Por exemplo, também a palavra doutor em português, em inglês seria doctor e em espanhol seria doutor. Algumas dessas palavras são anglicismos, que são palavras do inglês que se incorporam em outras línguas por causa de tecnologia ou coisas de informática, como a palavra internet. Aqui vocês não precisam aprender 2 vezes essa palavra porque já sabem o significado dela. Só precisam aprender a pronúncia correta da palavra em inglês. Ok, o segundo método tem a ver com palavras que têm mais de um significado. Tem várias palavras que têm diferentes significados quando você usa como substantivo ou como verbo. Por exemplo, a palavra type, quando é usado como verbo, significa escrever. He can type over 100 words per minute. Mas quando é usado como substantivo, o significado muda. Por exemplo, she's not my type. O que quer dizer que essa menina não é o tipo de mulher que poderia me apaixonar. Outro exemplo é a palavra bear, que como substantivo é oso, né? Mas quando é usado como verbo, significa mais tolerar ou suportar. Por exemplo, I can't bear having cats in my house, que significaria que não posso suportar ou tolerar que tenha gatos na minha casa. O terceiro método é aprender palavras dentro de expressões. Essas expressões vão mudar o significado da palavra completamente. Por exemplo, possivelmente você já sabe o significado da palavra blue, que é uma cor, né? Mas se vocês usam essa palavra dentro de uma expressão como, por exemplo, I'm feeling blue, o significado da palavra muda completamente. Nesse caso seria estou triste ou estou deprimido. Ou, por exemplo, a palavra nuts, que significa nozes em português, se não me engano. Se vocês usam essa palavra numa expressão como Are you nuts? O significado da palavra muda completamente.
Nesse caso significaria como você está maluco ou algo assim, que seria como are you crazy? Desse jeito vocês usam palavras que já sabem para aprender frases com significados distintos. Agora, os próximos métodos podem parecer um pouco desafiantes, mas me ajudaram muito a aumentar meu vocabulário. Ok, o quarto método é não se limitar a aprender só uma palavra. Esse método pode se parecer ao segundo método que já falei, mas aqui vamos mais no fundo. Aqui vamos procurar também os adjetivos, advérbios e idioms, caso a palavra tiver. Por exemplo, a palavra bear. Já sabemos que como substantivo tem o significado de um animal, mas como verbo, como falamos anteriormente, tem o significado de tolerar ou suportar. Agora, se procuramos o adjetivo, encontraríamos a palavra unbearable, que significa insuportável, como na frase You're unbearable. Agora, se procuramos o advérbio, encontraríamos a palavra unbearably, que significaria algo como insuportavelmente, como na frase The weather is unbearably hot. E se seguimos procurando, encontraríamos a palavra o idiom bear hug, que seria algo assim como abraço de oso, eu acho. Como na frase Frank, I give you a bear hug when you're in Brazil. Agora, como vocês vão saber que essa palavra tem seu substantivo, adjetivo, advérbio ou até idioms? Bom, é bem simples. No dicionário, ao menos no dicionário online, tem uma coluna onde fala que essa palavra tem adjetivos ou advérbios relacionados. Ok, o quinto método chama-se de brainstorming, que em português seria algo assim como chuva de ideias. Aqui vamos classificar as palavras baseados num tema em específico. Por exemplo, se o tema que você escolheu é música, você pode colocar aí tipos de música, instrumentos, músicos, partes de uma música, adjetivos para descrever uma música e essas coisas que vão ajudar você a aumentar seu vocabulário. Outro jeito é classificar as palavras por sinônimos. Por exemplo, você tem no meio a palavra beautiful, mas você pode colocar palavras parecidas como good looking, handsome, e assim você não lembra uma palavra, mas pode lembrar os sinônimos. Agora umas dicas finais. Você deve colocar em prática as palavras aprendidas. Não adianta aprender várias palavras se você não vai usar elas. Você pode colocar em prática em textos, como eu falei em vídeos passados, ou falando com pessoas. Desse jeito, você não esquecerá essas palavras. A segunda coisa é ter cuidado com os falsos conatos. São palavras que são bem parecidas, mas que têm diferentes significados em outras línguas. Ok, nos próximos vídeos tenho planejado ajudar vocês a lembrar as palavras que já aprenderam e também vou lhes mostrar alguns aplicativos para aumentar seu vocabulário. Ok, isso é tudo. Me escrevam nos comentários se vocês têm algum outro método para aumentar seu vocabulário. Se o vídeo foi útil para vocês, se inscrevam e até mais!